eternidade. A sua alma, a sua sede de emoções, ela flui, ela trabalha, você coopera ali, o Espírito volta a Deus que eu deu, mas aí o que vai ressuscitar de você? Você será um corpo glorioso. Um corpo glorioso é nada mais do que um ser de luz. Por isso Jeová é luz e você não consegue desenhar o seu rosto. Por isso Jesus Cristo hoje, você não tem uma figura dele. Aqui você tem, não é válido, porque você não sabe exatamente como ele é, e também para não adorar a imagem ao invés do Deus verdadeiro. Então ele é um corpo glorioso e nós seremos transformados num corpo glorioso. Aleluia. Então importe-se pela sua eternidade, onde você vai passar. Eu poderia dizer assim, mas Deus é tão bom, e Ele é tão bom, Ele me ama tanto, Ele me dá tantas respostas, Ele me faz um bem tão grande, e ainda que Ele me diga não em algumas situações, ainda assim Ele me ama, e eu sei que é por amor a alguns nãos que eu já recebi. Aleluia, as glórias a Deus. E esses dias eu estava falando assim, eu disse, nossa, mas Deus é tão bom, né? Tudo que se joga no fogo se queima, vira cinza, certo? E aí eu digo, por que a nossa alma, por que vamos perecer, né? Uns vão viver nos portões celestiais, juntamente com a cidade santa, onde Jesus Cristo foi, preparou, já está preparada. Só falta abrir os portões para a igreja, né? Para os que estão adormecidos em Cristo Jesus subirem, para a igreja subir já seguido. Primeiro os que estão adormecidos ressuscitarão num corpo glorioso, e aí depois a santa igreja do Senhor. Aleluia, as glórias a Deus. E então disse Deus, pois é, e daí tem o lado direito, o lado esquerdo, né? Todo mundo quer ir pelo lado direito, ninguém quer ir pelo lado esquerdo, aleluia, as glórias a Deus, porque no lado direito está as ovelhas, né? E no lado esquerdo estão os bodes. Jesus está separando e ele coloca assim, né? Aleluia, as glórias a Deus. Eu disse, Deus, pois é. Mas se fogo queimar tudo, então de certo ali acaba o sofrimento daquela pessoa que lhe rejeitou. Aleluia, as glórias a Deus. Eu acreditava que sim, mas aí eu digo, mas por que Deus vai fazer dois serviços? Se acaba no fogo, por que não acaba na morte? A morte será lançada no lago de fogo e acabou e está tudo bem. Eu penso, para quê, né? Que o lago de fogo lhe arderá eternamente também. Aleluia, as glórias a Deus. A palavra de Deus diz, né, que arderá. Quem foi para o céu, quem foi para o inferno, né, o lago de fogo, sabe exatamente o que viu. E não foi brincadeira, e não foi um tormento espiritual, e não foi alguma coisa, né, da sua cabeça. Porque Deus ainda se revela nesta terra, no coração daquele que é puro. Aleluia, as glórias a Deus. Então nós devemos temer até onde vai a nossa liberdade. A nossa liberdade vai até onde Cristo aprova. Glórias a Deus, aleluia. E com isso nós temos muitas renúncias. Temos de dizer muitos nãos. E não é para o mal, é para o bem, é para o nosso bem. A palavra de Deus vai dizer, né, vai falar sobre Isaías, né, que na verdade vai deixar escrito sobre o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, que chegaria um tempo onde viria alguém e transformaria aquilo que estava em trevas em luz. A terra toda estava em trevas. A terra toda não tinha havido luz, não tinha visto luz. Até os dias que Jesus, ele vem e ele domina o reino de Deus sobre a terra. Até então não havia domínio, né, do reino de Deus sobre a terra em questão de curas, em questão de milagres, em questão, né, da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que ele vem e a luz vem, porque Cristo é a luz. O que está escuro, o que está em sombra, o que a gente não vê saída, Cristo é a luz, Cristo é a saída, Cristo é suficiente, Cristo é a solução. Aleluia, as glórias a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é este ungido pelo Senhor e ele vem pregar aos mansos. Até esses dias, né, eu tinha pregado na igreja, eu disse, como tem gente evangélica, né? Glórias a Deus, então Jesus pode voltar, né? Conforme o pastor colocou, né? A igreja do Senhor não está preparada para subir. E fato é, porque você ainda quer fazer mais uma coisinha e mais não sei o quê, quer ver teu filho crescer, teu neto, e isso e aquilo, mas você não está ansioso pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu confesso para a igreja, volta logo, Cristo, Maranata, hora vem. Não é só no louvor, Maranata, hora vem, na verdade, na prática, o amor da maioria se esfriou. Ainda quem tem amor, então, cuidado,
vigia para que não caia, porque os tempos estão maus e estão difíceis. Aleluia. O Espírito de Deus ungiu a Jesus para que este pregasse, trouxesse esperança dela. Só Jesus é capaz de mudar alguém. Só Jesus é capaz de mostrar um caminho. Só Jesus é capaz de mostrar um propósito. Gente, sem propósito você vai ver que tem 1 milhão de reclamação. Começa as coisas e não consegue terminar. Não tem foco, não tem determinação. Aleluia. E aí vem Jesus Cristo e Ele mostra um novo caminho. Ele mostra o caminho para a vida eterna. Ele mostra um caminho maravilhoso e Ele mostra um reino com isso. Enquanto nós brigamos talvez por partidos políticos, Jesus, Ele não tem preferência. Ele diz: dobrai os vossos joelhos pelas autoridades que estão governando, para que seja livre o tempo da pregação de casa em casa, nos hospitais e nas prisões. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Esse é o tempo ao qual oramos para que o nosso país ainda permita a liberdade de adoração. Aleluia, glórias a Deus. Porque existem países, né? África, em algumas partes, Nigéria, Moçambique, nossos irmãos estão sendo queimados, estão sendo mortos pelo Evangelho, por falar de Jesus, que Jesus muda. Eu e você temos uma preguiça tão grande de dobrar os joelhos, de falar com alguém de Jesus. O nosso vizinho nem sabe que nós somos crentes, que somos cristãos, que somos servos do Senhor. E ainda queremos avivamento, se nós nem aceitamos a verdade de fato, a qual muda a nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. O avivamento só começa quando a igreja do Senhor entender: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Está no tempo de Cristo voltar. E não você pensar em o que você vai fazer amanhã, mas a pastora pensa assim: sim, eu penso que Cristo deve voltar. Aleluia, glórias a Deus. Mas se Ele voltar, poucos vão se salvar. Eu acho, né? É mais fácil um muçulmano ir para o céu do que um crente que diz crente, usa a Bíblia e não dobra os seus joelhos e não rende o seu coração ao Senhor. Muitas vezes sim, porque o de fora vê o que de dentro não está vendo. A gente cuida do mundo lá fora e a gente não cuida do que Deus tem nos dado. Aleluia, glórias a Deus. Então, Jesus, ele veio pregar boas novas sobre um reino. Um reino ao qual, né, trará cura, saúde, não só momentânea. Porque Deus, ele ainda cura. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o milagre, Deus ainda cura. Aleluia, as glórias a Deus. E aí Jesus, ele vem mostrar o reino de Deus. Um pedacinho, um pouquinho do reino de Deus. Aquilo que ele vai fazer pela eternidade, ressuscitar os mortos. Porque ainda que nós podemos orar para que o morto ressuscite, nos dias de hoje piorou, né? Porque até o sangue é tirado, todos os, né, as partes de dentro do morto é tirado, né? Então vai depender de muita fé aí. Vai depender de muita autoridade. Vai depender de muita disposição para teimar com Deus, para que venha a vida. Aleluia. Mas na eternidade, no dia da ressurreição, e quando você entrar nos portões celestiais de Jerusalém, da cidade preparada por Deus, com certeza haverá cura. Haverá cura para sempre. Não hoje você é curado e amanhã você está doente com outro problema. Haverá vida, e vida para sempre, vida em abundância. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Jesus, ele veio a restaurar os contritos de coração. Tem alguém que está triste hoje? Tem alguém que está, sabe, tem uma sensação ruim, parece que nada vai, parece que nada dá certo. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre opressão e sobre possessão. Quando Jesus, ele vem restaurar os contritos de coração, ele vai falar, talvez, da mulher samaritana. Podemos, né, chegar ao ponto dela. Ela era uma mulher que, devido à sua conduta, ao seu caráter, ela era exposta diante da sociedade e ela estava, né, ela tinha vergonha de sair de dentro de casa. Na hora em que todas saíam de dentro de casa, ela tinha vergonha. Ela se sentia, né, desonrada, humilhada pela conduta dela. Até porque ela tentou um relacionamento, outro e não deu certo. Talvez não deu certo mesmo, né? Talvez havia algum laço de inimigo ali,
alguma obra maligna ali, né? Alguma palavra de maldição, algum altar levantado. Que nem tudo é palavra de maldição, nem tudo são demônios, né? Outras vezes são, né? Atitudes da pessoa, o jeito da pessoa, né? Aleluia, as glórias a Deus. Às vezes havia altares levantados, né? Altares geracionais, consagrações. Aleluia, as glórias a Deus. E essa mulher, ela não tinha desenvoltura no relacionamento para manter firme. O casamento é para sempre, né? Ou até que a morte os separe. E ela não conseguia manter nenhum relacionamento. Essa mulher se sentia oprimida. Ela se sentia triste. Ela se sentia desamparada, rejeitada. Não é fácil para alguém ser falado. Se a gente olha né, e pensa que está sendo apontado, mas essa mulher foi muito apontada e ainda assim ela ia pleno meio-dia buscar água. Naquele tempo tinha que buscar água, não era bonitinho como a gente tem hoje dentro de casa, né, e ainda reclama muitas vezes. Não agradece a água que temos, né, encanada para tomar, para lavar a louça, para aquilo que for necessário para o uso, né? Aleluia, esta mulher, ela estava oprimida. Havia uma opressão muito grande sobre ela. Mas era uma opressão temporária. Era uma opressão que até que ela conhecesse a Jesus Cristo, né? Quando ela conheceu a Jesus Cristo, acabou-se. A alegria tomou conta dela. A alegria chegou, a verdadeira vida chegou. Aleluia, as glórias a Deus. Mas até então, ela não conhecia a Jesus. Ela estava em trevas. Ela era atormentada dentro dela. Ela era perturbada. Ela estava confusa. Mas quando Jesus chega, algo muda dentro dela. E isso em pouca conversa, igreja. Quando Jesus chega de fato para a gente, algo muda dentro da gente. É algo tão gostoso, algo tão maravilhoso. Não tem como você conhecer a Jesus Cristo e ficar do mesmo jeito. Quando você conhece o Senhor Jesus Cristo, você passa a ter um amor tremendo. Você passa a conhecê-lo, quem Ele é, como já foi colocado, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é amor, Ele é justiça. Aleluia, as glórias a Deus. Você o conhece de fato, você passa a conhecer e você passa a ser como Jó, você passa a mais do que só ouvir falar, você passa a conhecer. Porque ouvir falar de Jesus, muitos ouvem falar de Jesus. Há muita gente no Facebook dizendo ser evangélico, que ouviu falar de Jesus, mas ir lá no fundo se peneirar mesmo, vai ver que só poucos conhecem a Jesus de fato, porque quem conhece a Jesus, ele começa a ter comunhão com Jesus Cristo. Ele não quer que perca a amizade, ele não quer que perca-se aquilo que o ligou. Aleluia. E esta mulher, ela antes estava escondida. Antes ela vivia escondida, mas depois que ela conheceu a Jesus Cristo, ela decidiu sair. Ela mesmo foi evangelista, ela mesmo foi missionária, ela mesmo parou e foi falar às pessoas de Jesus. Antes ela estava escondida devido ao seu pecado, porque o espírito da pessoa que está em pecado, ele fica oprimido e o diabo te envergonha e ele te acusa. Levanta a tua cabeça, entrega o teu fardo a Jesus, entrega-se a Jesus, confessa os teus pecados e não volte a repeti-los. É importante confessar e não voltar a repetir, viu, igreja? Porque assim, claro que Deus ele vai perdoar todas as vezes que você realmente chorar, se arrepender dos seus pecados, mas também não brinque com Deus, pode ser que não dê tempo, pode ser que o Senhor volte antes. Aleluia, as glórias a Deus. Então Jesus, ele, quando chegou nessa casa, naquele lugar, em Samaria, aquilo que estava em trevas recebeu a luz. Esta mulher estava desamparada, rejeitada, e ela sentiu o amor e o cuidado de Deus. Agora também temos um exemplo, e a gente vai ver que a palavra do Senhor no Antigo Testamento não vai falar muito de curas, não é mesmo? Como no Novo Testamento, né? Você vai ver mais de 18 curas que Jesus curou, né? Então, assim, muito mais, né? Tem muitos mais milagres, né? Aí você vai ver que no Antigo Testamento você não vai encontrar Jesus, né? Deus curou, Deus curou, Deus curou, Jeová Jiré curou. Não. Aleluia, as glórias a Deus. Nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, né? Um pouquinho antes vai falar ali que Saul, quando Deus, ou o Espírito de Deus, quando Deus se retirou dele, se apossou dele um espírito maligno. Aleluias. Mas era um espírito maligno que se apossou dele em períodos.
Porque quando ele ouvia a harpa que Davi, o servo de Deus, o servo ungido, escolhido de Deus, tocava, o espírito maligno saía. Tem gente que vem no culto, o espírito maligno sai, vai de boa, vai para casa, chega em casa. 2, 3 dias depois, está tudo igual. Não aceitou a verdade no seu coração. E se a verdade, que é a palavra de Deus, não chegar no seu coração, você recebe um alívio. Você recebe um alívio. Tem gente que só recebe o alívio. Tem gente que não é liberta. Tem muita gente assim. Vem para a igreja, recebe a oração, vai para casa, volta para a igreja, são os mesmos, sempre os mesmos e sempre os mesmos, porque elas não recebem a palavra de Deus no seu coração. Aleluia, glórias a Deus. Então, Saul era um homem, a qual quando o Espírito de Deus saiu dele, o espírito maligno entrava. A gente vê gente falando de Deus, do amor de Deus, pregando sobre Deus, e a gente vê que de repente muitas pessoas mudam, elas ganham um acesso de ira, né? Elas ficam muito furiosas, elas podiam matar, elas podiam quebrar tudo. O que é isso? O espírito maligno, o espírito de possessão maligna. Ele vem por um tempo determinado, né? E ele sai. Depois a pessoa se recupera e ele sai. Depois a pessoa volta em si, cai em si, né? E volta em si. Mas o que é que tem dado acesso, o que tem dado uma entrada para que a pessoa seja possuída pelo espírito maligno, ainda que temporariamente? A dor não exposta, porque quando dói na alma e você não põe para fora, para Jesus, não nas redes, né? Nas redes sociais, mas sim para Cristo, porque tem gente que põe para as redes sociais, para o mundo todo saber o que está sofrendo em casa, o que está passando, isso e aquilo, mas não põe para Jesus, que é o dono da verdade, né? O dono da verdadeira vida, o dono da nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Então essa pessoa, muitas vezes que ela fica possessa, ela tem uma ferida aberta, uma ferida sangrando. Aleluia, glórias a Deus. A gente vai ver que muitas vezes ela não confessou os seus pecados. Às vezes é um pecado, às vezes tem um pouco mais além do pecado, né? Tem ira, tem muitas coisas ali que fomentam para que os demônios tomem posse em certos momentos. Aí diz a palavra do Senhor que o servo, né, Davi, quando ele tocava a harpa, essa coisa ruim saía. E é normal. Muitas vezes você vai dizer, nossa, que bom, eu me sinto tão aliviado. Antes tinha um peso em cima de mim, nos ombros, na nuca, nas costas, né? A pessoa geralmente possessa, ela tem muita dor nos ombros, ela tem muita dor na nuca, porque o maligno fica ali, ele vai tentar dominar, ele vai tentar marcar território e ficar ali até causar uma enfermidade física. Ele não vai ficar só ali dominando e dominando, ele quer um pouquinho mais. E se a gente dá essa entrada e não cancelar, se a gente não se firmar em Cristo, né, se não renunciar àquilo que faz mal, o inimigo vai tomando força. Aleluia, glórias a Deus. Esse é um espírito de possessão maligna, a qual fica temporariamente. E muita gente é assim. Muita gente cristã, muita gente evangélica é assim. Elas não veem de fato o verdadeiro Deus. Elas veem, elas amam a Jesus, mas elas não têm evidência de mudança. Aleluia, glórias a Deus. E outro exemplo, nós vamos ver ali também da mulher encurvada em Lucas, né? Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17, vai falar de uma mulher que estava encurvada por quantos anos? 18 anos. E essa mulher, ela estava assim corcunda. Encurvada é corcunda, né? É difícil, na nossa cidade até uma senhora bem corcunda. Ela já anda, né? Lá embaixo, olhando lá embaixo, né? Ela já nem levanta mais a cabeça, tão corcunda que ela ficou. Então, assim, a palavra do Senhor coloca que havia uma mulher que estava encurvada por 18 anos. E aí Jesus, ele vai dizer, né? Para que o que está sobre ela, o demônio que está sobre ela, saia. Ela não tinha nascido assim. Ela ficou corcunda. É diferente de você nascer de uma enfermidade de fato física e outra de uma enfermidade espiritual, qual se torna manifesta física depois. Aleluia, glórias a Deus. Esta mulher, por 18 anos, ela foi dominada.
O demônio estava ali o tempo todo, ele não largou ela. Quando Jesus fala, sai os demônios que estão sobre ela, ela vai se endireitando. Os ossos vão se instalando e voltando ao normal. Deus tem poder. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que Ele outorgou, advogou para nós o seu poder. Ele deixou para nós, os servos seus, o seu poder. É como se ele, como se a gente desse autoridade, às vezes, para o advogado, que ele pede, que ele vai trabalhar em nosso favor. Assim é Jesus Cristo. Ele outorgou para nós o seu poder, a sua autoridade. E ele disse, em meu nome, vocês vão adiante, expulsam os demônios e oram para que pessoas sejam livres, curadas, libertas, em meu nome. Então você pode usar o nome de Jesus. Você deve crer no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crer e for batizado não será condenado, mas terá a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Então, Jesus, ele advoga o direito, a autoridade nas nossas mãos, e estamos usando? Talvez não estamos usando. Poucos estão usando aquilo que Cristo outorgou. Poucos entendem, poucos vão atrás, poucos querem usar aquilo que Deus outorgou de fato na vida, de cada um. Porque a cada um Deus, ele não deixou a sua igreja vazia. A igreja do Senhor está cheia dos seus dons, cheia das sementes do reino de Deus. Mas muitas vezes nós, por egoísmo, não queremos partilhar. Ou por outras, mas nós somos envergonhados, tímidos. Da palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão a reino dos céus. Porque você vai guardar o seu tesouro para si, ao invés de multiplicar. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você esconde, Deus não está operando. Para Deus multiplicar, para Deus operar, é preciso expor. Aleluia, glórias a Deus. É preciso dividir. Aleluia, glórias a Deus. Eu acho interessante a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Perdão, eu aqui estou um pouco adiantada aqui, atrasada aqui, até eu me perdi. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, vai falar do cego de Jericó. Essa foi a palavra que quando eu estava, por isso eu digo assim, igreja, não adianta a gente se esconder do Senhor. Ainda que você tente se esconder do Senhor debaixo da sua cama, ali Ele estará. Ainda que você entre na sepultura, diz a palavra do Senhor em Salmo 119, ainda assim Ele te descobrirá. Não adianta fugir dos olhos do Senhor. Ainda que você faça no quarto escondido, sem que ninguém veja, a verdade virá à toa. Ela sempre vai prevalecer. Aleluia, glórias a Deus. Então, ali vem falar, aí eu estava orando e eu disse, Deus, me dá uma palavra. Porque eu não tinha nenhuma palavra para quarta e nenhuma palavra para hoje. Eu já tinha, porque a palavra de Deus, ela é engraçada, Quando eu cheguei num culto anterior, ao que fui convidada a ministrar a palavra, Deus me deu a palavra. Mas como não foi naquela semana, a autoridade dessa palavra já tinha passado. Deus, ele trabalha conforme a necessidade do momento, do dia. Então eu disse, Deus, eu preciso de uma palavra. Deus, ele fala de várias maneiras. Deus fala através do sonho, através dos seus joelhos dobrados, através ele traz na mente, ele põe no coração. Aleluia, as glórias a Deus. Se for necessário, ele escreve numa parede ainda, para que entendamos. E então eu estava tomando banho e Deus diz assim, Ele te viu. E Ele tem visto, Jesus tem visto muitas pessoas nos lugares improváveis, nos lugares onde a gente menos imagina. Jesus tem ouvido orações que a gente diria, não será possível. Mas Jesus ainda viu, ainda te viu. Jesus ainda te ouviu. Jesus ainda te ouve. Aleluia. Por amor ao seu nome. Ele é fiel, ainda que nós não permanecermos fiel àquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Então, teve uma situação a qual a mulher, ela chegou essa semana e ela disse, nossa, Deus, Ele tocou na minha vida, Ele me mudou. E ela não disse, é verdade. Tem nomes que a gente não pode citar, mas Deus fez uma grande mudança na vida dessa mulher. Deus tocou e a curou.
Então ele ainda viu, ele ainda tem visto, ele ainda tem olhado para a humanidade, e ainda que você diz, não, talvez ele já não está olhando mais para mim, talvez o Espírito Santo até se retirou de mim, talvez eu magoei ao Espírito Santo, então ele se afastou de mim. Aleluia, glórias a Deus. A passagem do cego de Jericó vai dizer, né, que por onde Jesus andava havia uma multidão. É o que eu digo, né? No Facebook é só evangélicos, né? Eu sou evangélico, evangélico. E é a multidão que segue a Jesus Cristo. É os tais do evangélico. Aleluia, glórias a Deus. Tenho de ser evangélico, conhecedor da palavra de Deus e praticante. Aleluia, glórias a Deus. A multidão também conhecia Jesus, também ouvia falar de Jesus, estavam curiosos para saber o que esse cara era capaz de fazer. Tem gente que vem para o culto para ver se realmente é possível alguém sair curado, alguém sair transformado, realmente se Deus pode mudar alguém que tinha um comportamento, né, deturpado antes, né, mal antes, se é que pode ganhar um novo coração. As pessoas condenam, criticam muito e também estão curiosas. Aleluia, glórias a Deus. Então há uma certa multidão que continua a acompanhar a Jesus Cristo, seja da maneira como for. Aleluia, mas também há aqueles 12 discípulos, quer dizer, 11. Quer dizer, lá no final foi quantos mesmo? Só a sua mãe e João e Tiago. Até Pedro, né? Ele foi se afastando e ele foi negando a Jesus. E nós somos como Pedro quase todos os dias, não é mesmo, igreja? Quase todos os dias nós ouvimos a voz de Deus e ainda assim decidimos, aqui eu não vou falar que sou crente não. Aqui eu não vou falar de Jesus. E Jesus cutucando, vai lá e ora. E a gente, não, dessa aqui não. Agora não, desse jeito não. E aí a gente nega Jesus quando a gente troca o Espírito Santo por uma cerveja, por uma cerveja, por um copo de vinho. Que você pode beber, claro que pode. Mas aí o Espírito Santo também não vai fazer morada. Tem muita gente que quer o Espírito Santo e quer aquilo que Deus tem, mas aí quer continuar como está. Tudo bem, é uma opção, é livre para isso. Aleluia, glórias a Deus. Mas aí há um vazio dentro de si. Há algo que não consegue ocupar, preencher. Por que será? Aleluia, glórias a Deus. Então, Jesus estava passando, e diz a palavra do Senhor, que estava Bartimeu. Seu pai era Timeu. E o nome dele era Bar, né? Filho de Timeu. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus fala o nome. E também fala o que esse homem estava sentado, o que estava fazendo. E eu creio por certo que o Senhor, Ele nos chama pelo nome. Ele anuncia o nosso nome. E ainda que muitas vezes você não tem ouvido Ele te chamar, pausa um pouquinho dos teus problemas, daquilo que você está vivendo e entrega para Ele, que Ele vai te chamar pelo teu nome. Porque lá no livro da vida Ele não vai te chamar só de você ou pelo teu apelido. No livro da vida você será o teu nome verdadeiro, Adriana, Mário, Tiago, Pedro e João. Lá você não será o Nênio, o Fofo, não sei das quantas, né? Tem tantos apelidos, né? Não, lá você será por nome. Aleluia, glórias a Deus. E Bartimeu está ali, ele está mendigando. O papel de mendigo é terrível, né? Mas que? Quem aí gostaria de sair logo ali adiante? Tem muita gente suja, cheirando mal, realmente faz dias, meses sem um banho. Sair daqui cheirosinho, limpinho, lá abraçar alguém assim? Na verdade, não. A gente até quer mostrar a misericórdia do Senhor na vida dessas pessoas, mas a verdade é que a gente não quer muito contato. Porque quem está mendigando é como se tivesse uma doença contagiante. Você não quer se aproximar muito, porque o cheiro dele vai impregnar nas suas roupas. E o espírito que ele carrega sobre si também. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, nós intercessores, quando vamos orar na casa de alguém, temos de tomar um banho bem tomado depois, porque muitas coisas a gente traz junto para o nosso lar.
E fica. Você vai sentir aquele cheiro, às vezes, né, de enfermidade, daquilo que está no local onde você vai orar. Se você não repreender e né, souber lidar com a situação, muitas vezes torna-se dentro da tua casa. Mas a autoridade do Senhor, ela nos dá essa cobertura e nos obriga a falar e a orar e a sair para levar as pessoas à liberdade, a cura. Aleluias. Muitos têm medo, mas é necessário. Só que tem que estar com o espírito de discernimento, estar atentos àquilo que o Senhor quer. Então este homem, ele estava ali mendigando. Para você mendigar, quer dizer assim que você pede. Por favor, me dê. Você clama. Você faz um clamor, na verdade. Porque aquele que de fato é mendigo, que está ali na rua, ele precisa de que ganhe um pão, de que ganhe uma água, de que ganhe um dinheiro. Ele necessita de que alguém estenda a misericórdia e dê uma roupa limpa, para que ele também troque de roupa. Ele necessita que um posto de gasolina, onde alguém deixe ele tomar um banho. Então ele clama, ele pede, ele implora. Mendigar é implorar algo. Glorificado é teu nome, Jesus. Aleluias. Na situação em que você está mendigando ou você está agradecendo? Porque às vezes a gente diz assim, Deus, por que isso, por que está acontecendo comigo? Por que não foi com o outro? Por que está vendo sei lá que não é crente, Senhor, é se brincar com a tua palavra, mas eu que levo a mensagem pura, por que comigo? E tem gente assim, e teimando. Aleluia, glórias a Deus. Estava o cego junto ao caminho mendigando, Bartimeu, e ele ouve que Jesus, o Messias, está passando. Se você souber que o Messias está passando, se você souber quem é Jesus, você não vai atrás? Claro que vai. O irmão colocou que na hora da prova, na hora que aperta um pouquinho mais, a gente vem para Jesus. Vem, e vem mesmo. E às vezes vem bem, e é manuseado. Então Deus decidiu apertar ela um pouquinho mais, eles um pouquinho mais. Tem azeite ali, dá para apertar. Né? Deus olha para eles e diz assim, vão suportar o processo. Vai suportar o processo. Aleluias, glórias a Deus. O processo dói. Porque Deus vê que dá para forjar mais. Dá para fazer um vaso conforme Ele quer e não conforme eles querem. Aí vem a dor é exposta, mas se ela não é exposta, vai virar ferida. Se eles não colocar aos pés do Senhor, vira ferida e sustentação de demônios. Toda dor, tudo aquilo que não confessamos ao Senhor, Deus, eu não aceito, Deus, eu não quero, Deus, eu não sei se eu vou suportar. Se você não chorar aos pés da cruz, se não chorar para Jesus, o inimigo ele vai se alimentando. E ele vai se afastando, ele vai nos afastando do Senhor. As nossas forças vão diminuindo, a nossa fé vai caindo. A fé é um exercício, né? Se você vai para a academia uma vez ou outra, não dá resultado. A fé é a mesma coisa. Se você só usar uma vez ou outra, não dá resultado. Mas se você decidir ser um crente assim e usar da fé todos os dias e começar a declarar, ela vai aumentando. Aleluia, glórias a Deus. Também a fé, também é um dom espiritual. Todos nascem com fé. Um pouquinho de fé, mas todos têm fé. Uns têm fé nas árvores, outros nos cachorros, outros em Deus, outros no ser, e aí por diante. Fé, todos têm fé, de uma forma ou outra. Aí tem o dom da fé, onde é uma fé que você pode alcançar, ver o sobrenatural. Andar por cima das águas como Jesus andou, como Pedro andou. Aleluia, glórias a Deus. Então, este homem estava ali mendigando e ele ouviu falar que Jesus estava passando. E ele começa a gritar, porque ele sabe que Jesus há cura, há poder, há milagre, há manifestação de Deus, do reino de Deus. A vida dele pode ser mudada. E então ele começa a gritar, mas daí a multidão diz assim, cala a boca, não vai adiantar. Por que você está querendo incomodar o mestre? Não adianta mais. As pessoas começaram a repreender. Talvez as pessoas na sua casa, que se dizem até mesmo cristãs, evangélicas, ou seja como elas se identificam, talvez elas vão dizer, mas não adianta.
Se Deus era para mudar, já tivesse ter mudado. E aí a pessoa às vezes é apontada pela multidão que se diz cristã, e o teu esforço de pedir socorro ao mestre, mas você já orou tantas vezes, você já fez jejum, consagrou e ainda Deus não te deu a cura? Talvez porque você esteja num pecado terrível, as pessoas colocam, e vai adiante. Aleluia, as glórias a Deus. Mas aquele cego Bartimeu, diz a palavra do Senhor, que ele não se importou com o que os outros falavam a respeito, com a repreensão que ele tinha recebido das pessoas. Ele decidiu focar em Cristo, e ele chamou e clamou até Cristo ouvir, até Cristo parar e dizer, né, tragam até aqui. Aleluia, as glórias a Deus. Então sim, quem estava próximo a ele disse, levanta-te, porque o mestre te chama. Aleluia, as glórias a Deus. Quando este homem se levanta, todo mendigo geralmente tem uma cobertinha jogada em cima das costas, né? Quase todos, é difícil não ter, né? Seja quente ou frio, né? Geralmente ele tem um cobertor que gruda, né? Que gruda de sujeira. Aleluia, as glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Bartimeu, ele deixa aquele cobertorzinho, aquela capa, ele deixa ali onde ele está sentado, e ele vai até Jesus. Glórias a Deus, para nós irmos até Jesus, para nós receber de Jesus, para nós irmos até Jesus, tem coisas que nós precisamos largar. Como eu disse no início, tem pessoas que fazem questão de dizerem que estão doentes, no sentido assim, falar para todos os dias. Quanto mais fala, mais, né? Eu vou morrer mesmo, porque isso, porque aquilo. Claro, às vezes a ficha cai, e é bom que você entenda também que está na hora de mudar, vai que morre mesmo, né? Melhor mudar. Mas tem gente que se saboreia de estar na dificuldade. Tem gente que gosta de pedir, receber o Bolsa Família ao invés de trabalhar. São espíritos de demônios. Né? É um espírito opressivo ali e fica oprimindo aquela alma. Mas que benção que está recebendo. Sim, que benção, mas então acha que não vai trabalhar, é ser saudável. Porque tem muita gente que não precisa receber, está querendo receber, se acomodar com as coisas. Tem gente que se alimenta, não deixa o morto descansar. São espíritos de demônios oprimindo a alma. Quem faleceu, quem partiu, está melhor do que você, pode ter certeza. Não sabemos na eternidade, mas se você caprichar, vai que a pessoa morreu em Cristo, e se você ficar lamentando, se você trazendo essas lembranças, quem sabe você vai perder a salvação. Entrega em Deus e descansa, confia em Deus, aprova a ti descansar no Senhor. Aleluia, as glórias a Deus. E então, o que às vezes que nós queremos carregar e o Senhor não aprova mais? Porque a gente quer carregar muito o passado. A gente tem tantas coisas lá no passado que a gente nem deveria mais lembrar. Que nem o Senhor não lembra mais, mas nós lembramos. A palavra de Deus diz que quando confessamos os pecados a Ele, Ele joga no mar do esquecimento. E nós vamos lá, às vezes, buscando. Aí não dá. Tem muita gente que busca aquela capa suja lá do passado. E fica. E não traz benefício para ninguém. E o testemunho não é cura para ninguém. Não é transformação para ninguém. E às vezes fica trazendo no passado aquela capa suja. Ao invés de lançar de si, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora eu sou uma nova criatura. Deus me deu vestes santas, vestes limpas. Aleluia, as glórias a Deus. A imundícia ficou para lá, o pecado ficou para lá. E estou me esforçando pela santidade. Aleluia, as glórias a Deus. Então, quando ele chega diante de Jesus, Jesus tem perdão da palavra, ele tem a cara de pau e ele diz assim: o que queres que eu te faça? Jesus, ele chega e diz assim: Jesus não estava vendo que Bartimeu era cego? Claro que Jesus estava vendo, e ele vê o que eu e você precisamos. Alguém nessa noite precisa de uma cura? Alguém precisa de uma libertação? Alguém precisa de algo nessa noite? Claro que Jesus sabia o que Bartimeu precisava. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai e ele diz assim: Adriana, o que é que mesmo você precisa? Porque às vezes Jesus, ele deixa a gente pensar o que precisamos de fato. Porque se ele dá alguma coisa, muitas vezes você vai sair do caminho do Senhor. E muitas vezes se ele te dá alguma coisa, você não vai saber como usar. Aleluia, as glórias a Deus. Por isso Jesus
Ele pergunta a Bartimeu: o que queres? Aí Bartimeu, ele diz assim: que eu veja, que eu tenha vista. Porque ele sabia o que ele ia fazer com seus olhos. Ele sabia o que ele procurava com os seus olhos. Mas tem gente que, se ao abrir os olhos, vai querer continuar a receber o benefício do maior, não. Aí não vai fechar. Tem gente que não sabe para onde ir se Deus curar, se Deus tocar, se dá liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa agir, para que a unção do sangue de Jesus possa operar. Tem gente que não sabe, se levanta e caminha e segue a vida, ou se volta lá para trás, mexe na sujeira, continua lá: eu não perdoo, eu odeio, eu isso, eu aquilo. Isso é sujeira, isso é lixo, isso é imundícia. Isso não vai te trazer benefício, pelo contrário, vai te tornar, paralítico dessa enfermidade, porque os ossos vão doer e não há o que fazer. Aleluia, as glórias a Deus. Então Jesus, ele sabia o que o cego queria e o que precisava, porém ele queria ter certeza que se esse recebesse a cura, saberia para onde iria. Aleluia, as glórias a Deus. Se Jesus permite você ter um carro novo, você sabe para onde ir? Agora sim eu vou viajar para mais longe. Yes, né? Não é assim? É nada, cara. É para a igreja. Se você ganhar um carro mais potente, você pode até usar para sua viagem, mas aonde você estiver, deve ter uma porta aberta. Vá ter comunhão com os irmãos. Se você ganhar algo bom da parte do Senhor, aprenda a se alegrar e a dividir com os seus irmãos em Cristo Jesus e com o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E se somos de fato felizes em Deus, há de nos alegrar em comunhão fraternal. Aleluia, as glórias a Deus. Então o mestre, ele perguntou bem certinho, ele sabe tudo a nosso respeito. Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe todas as coisas. Então existem espíritos de possessão e existem espíritos, de opressão. Aquilo que oprime, aquilo que vai nos corroendo por dentro, enquanto não confessamos, enquanto não colocarmos as nossas dores para fora. Se você precisa expor algo para fora, dobre os teus joelhos dentro de um lugar onde é só você e Deus. Pode ser no banheiro, porque Deus também fala no banheiro sim. Pode ser no chuveiro, liga a água, para que a água natural limpe o seu corpo físico, mas também seja uma água purificadora na sua alma, no seu espírito. Mas fale para Deus, expõe para fora a tua dor, não adianta guardar. Ele é a cura quando nós confessarmos a Ele. Agora, se tem alguma coisa que de vez em quando me irrita, me incomoda, procura deixar o Espírito Santo examinar com você e procura ser fiel quando você ouvir a voz de Deus, para que isso vá, para que seja jogado fora, limpado, para que saia. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé, vamos orar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.